14 de maio de 2020, 23 horas e 34 minutos. Vamos falar de um caso aqui interessante, para quem gosta de reclamar da vida, né? Cuida-se de um mandado de segurança ganhado pelo meu cliente em 2014. Deixa eu ver aqui, foi distribuído em 2014, eu não era o advogado dele, tá? Eu não era o advogado dele à época. À época ele tinha 16 anos, tá? 16 anos. A mãe entrou com uma ação pedindo que o Estado pagasse fraldas a ele. Vou chegando lá, vou chegar na parte certa. Fraldas a ele, com 16 anos, né? Que ela não podia mais comprar, ela recebe o LOAS ou o BPC, pago pelo governo federal. Beleza. Aí, foi deferida a liminar, o juiz deu uma liminar para que fornecesse fraldas para ele. 2014, o processo era físico, papel. Processo em papel, tá? Nada digital. Aí, 2015, 2016, o juiz foi julgar isso daqui. Você não informa que já fornecer. Em 2017. Porque em 2016, mesmo ele dando uma liminar em 2014 e até 2016, pelo que eu vi aqui no processo, não forneceram as fraldas para o rapaz, que era um garoto, certo? 2017 o juiz julgou, o Estado não recorreu, e aí a mãe começou a pegar as fraldas. Nisso passaram-se anos. E a mãe me procurou, falando o quê? Contando esse caso, daí eu fui levantar, né? Só que o processo é em papel, pediu desarquivamento. E ela me procurou falando o seguinte: doutor, eu ganhei ação, né? O mandado de segurança era para o Estado estar pagando para o meu filho as fraldas, porém aconteceu o seguinte. Agora vou ler o que eu falei para o juiz. Primeiro, o processo principal é físico. Eu preciso de documentos do processo físico para executar a sentença, ou seja, a obrigação de fazer, certo? O que é a obrigação de fazer? Do Estado dar as fraldas para o menino, que agora é um rapaz de 23 anos. E eu não tenho acesso, por causa desse Covid-19 eu não tenho acesso. Então o que eu fiz aqui, ó? Os autos principais, eu escrevendo para o juiz, só agora. Os autos principais são físicos. E em 11/3/2020, o causídico protocolou a petição solicitando seu desarquivamento para digitalizar e juntar ao processo digital. Porém, a petição foi juntada, chegou no fórum no dia 18/3/2020, ou seja, 2 dias após os prazos serem suspensos pela Covid-19. Assim, como continuam suspensos os autos físicos, até 30 de maio de 2020, aqui 2020, é necessária que, em virtude da gravidade apresentada, sejam desarquivados e digitalizados por essa serventia. Ou seja, estou falando para o fórum desarquivar e digitalizar. Não dá para esperar. Agora vem os fatos. Conforme consta no processo, em 19/2/2014, o exequente, que é o meu cliente, portador de doença grave, em tratamento psiquiátrico contínuo, transtornos globais do desenvolvimento, autismo infantil, retardado mental moderado. Ocorre que na data mencionada, o exequente era menor e, através de sua genitora, sua mãe, impetrou o mandado de segurança para que o Estado lhe fornecesse fraldas. Uma vez que seu retardado mental não lhe faz ter controle de seus esfíncteres. Ante toda a situação, Vossa Excelência, em sede de tutela antecipada, determinou da seguinte maneira: o juiz manda dar as fraldas. Isso em 2014. Pergunta se deram. Não. Estado de São Paulo. Aí foram cumprir isso em 2016, 2 anos depois. Ele precisando da fralda. Aí no final,
o juiz, daí eu coloco, já na sentença, a liminar foi ratificada, determinando o seguinte: posto isso, ratifico a liminar concedida e concedo a segurança para determinar a autoridade coatora. A autoridade coatora é o Estado. A fornecer a fralda tal a ele, Medifral Plus. Ponto. Aí eu falo para o juiz: ocorre, excelência, que atualmente o exequente com 23 anos e com a mentalidade e comportamento de uma criança de 2 anos não está recebendo as fraldas desde 5 de abril de 2019, ou seja, 1 ano e 1 mês, 13 meses sem receber fralda. Sendo que sua genitora foi informada que não haviam sido entregues, e era para passar os meses seguintes. Ele utilizava em torno de 12 fraldas tamanho extra G por dia, porém devido ao seu tamanho atual de 1,80 m e 120 quilos, elas já não cabiam, deixa eu colocar aqui, elas já não cabiam nele. Então conseguiu, através de algumas doações, as fraldas de marca Big Frau. Essa ele consegue utilizar 8 por dia e não mais 12 como a outra. A situação é grave, pois o exequente necessita das fraldas para sua higiene pessoal, porém há mais de 1 ano não as recebe. Isto posto, requer a Vossa Excelência o seguinte: prioridade na tramitação do processo, uma vez que o exequente é deficiente mental e físico, conforme já consta nos autos e no anexo. Estou anexando alguns documentos, demonstrando a deficiência dele. Que seja determinado a nobre serventia ou desarquivamento dos autos físicos e a juntada da petição. Receber e processar que seja recebida e processada a fase de cumprimento de sentença perante esse respeitável juízo, a fim de determinar a Fazenda Pública na obrigação de fazer para cumprir a sentença do referido mandado de segurança, fornecendo as fraldas conforme mencionado no item 5. Aliás, no item 6. No item mencionado no item 6 acima. Em caso de descumprimento, arbitrar o valor de 1 salário mínimo por dia até o seu cumprimento integral. Que sejam fornecidas as fraldas restantes desde sua interrupção em 8/3/2019. Então, eu falo para vocês o seguinte. A mãe, eu conheci essa senhora, ela deve ter 1,60 m no máximo, uma sérrima, né? Não é magérrima, mas uma sérrima, bem magrinha, cuidando de um filho que tem 1,80 m, minha altura, e 120 quilos. Fralda, velho. Fralda. O Estado é uma desgraça. Você sabe qual é a pior desgraça? Por isso que eu adoro processar o Estado. Porque o Estado, ele destrói as pessoas. O Estado destrói. Ele precisa disso, é vitalício pro resto da vida dele. O Estado tira medicamento. O Estado acaba com o povo. O próprio Estado acaba com o povo. Entenderam? Aí a gente tem que pegar e entrar com uma ação revoltante dessa, um cumprimento de sentença, porque eles já conseguiram, só que o Estado parou, se nega a cumprir a ordem judicial. É isso. Parabéns ao governo. Isso aqui, ó, sabe o que é? Governo Dória, viu? Governo Dória. Não gosto de falar muito de política, mas é governo Dória. Maldade. É isso, fica o desabafo. Vocês conhecem muita gente em casos semelhantes. Processem, não tenha dó do Estado. É isso, espero que dê certo. Até mais.